Olá, terceirão, bem-vindos. Estamos aqui para uma videoaula. O assunto será a Associação de Resistores. Eu espero que vocês estejam preparados, tá? É importante, antes de nós começarmos, reiterar os cuidados com o Covid-19. Espero que vocês estejam se cuidando, espero que a família de vocês esteja bem. Sinto falta de nossas aulas de forma presencial, mas eu não tenho dúvidas que isso é uma fase e que vai passar. Bom, a nossa aula, para que vocês entendam, vai acontecer em algumas etapas. Primeiro, a introdução do conteúdo. Nós falaremos sobre associação de resistores, sejam essas associações em paralelo ou associações em série. Depois, de falar isso teoricamente, utilizando um arquivo uma apresentação em PowerPoint, disponibilizada pelo próprio governo do estado. Depois eu vou endereçar essa apresentação tanto na minha postagem como um link para que vocês acessem outros temas, outros conteúdos que vocês se interessem de outras disciplinas. E depois vamos trabalhar também um pouco a simulação, né? O simulador que nós estamos trabalhando durante nossas aulas, né? Especificamente para entender qualitativamente qual é a diferença de se associar resistores em série ou resistores em paralelo, o que isso implica do ponto de vista prático, né? Vamos utilizar isso como uma forma de entender qualitativamente. Ainda não falaremos sobre números, porque o voltímetro, o amperímetro e o multímetro são dispositivos que vamos estudar em um outro momento, em uma outra unidade, tá bom? Mais uma vez sejam bem-vindos, tá? Eu vou gravar a tela aqui do notebook para que vocês possam compreender melhor. Vale dizer também, pessoal, que eu estou utilizando aqui um aplicativo e até esqueci disso, né? Estou usando um aplicativo que é uma versão gratuita. No final desse vídeo será possível observar que ele vai ficar com a marca d'água aqui na frente para a divulgação do aplicativo. Haja vista que é uma versão gratuita, nada mais justo. Mas eu creio que isso não vai atrapalhar a priori a nossa aula. Vocês vão conseguir entender muito bem e também, se não conseguirem na primeira instância, vocês podem retroceder ou até mesmo me acionar pela plataforma, tá bom? Forte abraço desde já. Vamos então à aula pela gravação de tela no notebook. Bom, pessoal, agora nós estamos aqui diante da nossa apresentação. É, a aula em si, ela vai versar aqui na apresentação dos slides, né? E então nós podemos observar, pessoal, que esse material ele é do governo do estado. Vocês terão acesso a essa informação sem qualquer tipo de problema. Eu vou disponibilizar um link em seguida. Mas antes nós devemos considerar os tipos de associação, né, dos resistores. São associações em série ou em paralelo. Então, é importante entender e relembrar que uma associação em série e em paralelo vai implicar efeitos diferentes no circuito elétrico. O resistor por si só, ele tem o papel, né, a funcionalidade física de decair potencial, né? Nós conversamos bastante sobre isso quando estudamos o conceito de resistência e as primeira e segunda leis de Ohm, né? Vale dizer que nesse material, pessoal, existem mais informações, né? Primeira, segunda lei de Ohm, para que vocês possam revisar também, tá bom? Seguindo adiante, a associação em série, vocês vão perceber que nada mais é do que resistores em sequência, um depois do outro, certo? Um em seguida do outro. Então, que consequência isso tem para o circuito, né? Quanto mais resistores eu colocar associados, maior vai ser o valor da resistência e, consequentemente, maior a queda de potencial que ela irá experimentar, né, nesse circuito. Então, dá para dizer, pessoal, que se vocês olharem por aqui na DDP1, DDP2, DDP3, a total vai ser a soma dos três, né? Isso é bem intuitivo, tá bom? Seguindo adiante, temos que considerar que na associação em série, por haver apenas um único fio, todos os resistores são percorridos pela mesma corrente elétrica, tá? E aqui ele também coloca que as potências elétricas dissipadas são diretamente proporcionais às respectivas resistências. Importante, pessoal, nós estudamos potência elétrica e também vimos como ela é proporcional à resistência, tá bom? Faz parte do nosso conhecimento prévio. Seguindo adiante, então, nós percebemos aqui que a resistência será dada pela soma e a queda de potencial também será dada pela soma.
Já na associação em paralelo, vemos que há uma bifurcação, uma separação de caminhos. A corrente ela chega aqui nesse primeiro momento e ela se divide, tá? E nesse processo de divisão, você tem três resistores sendo seguidos por correntes diferentes, percorridos por correntes diferentes, mas a diferença de potencial é a mesma, ou seja, é equivalente a dizer que você tem cada resistor desse sendo ligado diretamente à fonte. Então, com a resistência em paralelo, as resistências em paralelo, você tem a possibilidade, pessoal, de garantir que as perdas sejam minimizadas. Em outras palavras, essa resistência resultante, a equivalente a essas três em paralelo, ela tende a ser menor que as resistências individuais. É como se eu quisesse aliviar o esforço do circuito elétrico. Bom, como eu havia falado, a corrente total será a soma das correntes que passam nas três partes, né? Ou seja, se eu somar a corrente 1 com a corrente 2 e a corrente 3, certamente eu terei a corrente total aqui. Enquanto que a resistência será dada pela soma dos inversos. E as potências elétricas dissipadas são inversamente proporcionais às respectivas resistências, certo? Nessa parte aqui, pessoal, eu pretendo fechar esse primeiro momento, ou melhor, esse segundo momento, deixando claro que eu sei que são muitas informações em pouco tempo, mas eu acredito que com essa breve explicação vocês certamente vão ter insumos necessários para resolver as questões. Então eu creio que agora já podemos fazer a análise desse processo na simulação do Vladimir, do simulador de física na escola, que eu vou utilizar aqui pelo próprio computador. Por hora, espero que vocês tenham entendido essa primeira parte de explicação teórica. Vamos à prática um pouco no próximo quadro, na próxima parte da aula. Certo, pessoal, agora estamos diante do simulador para dar continuidade à nossa aula. É importante lembrar que esse simulador é o mesmo que eu passei para vocês, que está no celular de vocês, certo? E vocês podem acessar essa simulação que tem o nome de circuito elétrico. Qualquer dúvida, lembrem-se que eu vou estar na plataforma para auxiliá-los, tá bom? Então aqui eu estou com um exemplo de circuito elétrico, eu vou fazer algumas alterações aqui, manipular esse circuito de tal maneira que vocês consigam entender o contexto qualitativo, eu diria. Eu não estou interessado agora em falar sobre números, justamente porque aí deveríamos remeter o amperímetro, o multímetro, que são instrumentos de medidas elétricas e que nós temos que falar sobre isso em um outro tópico. Bom, reparem aqui, pessoal, que nós podemos muito bem fazer a conexão, foquem especificamente nas lâmpadas, tá? Por exemplo, eu posso muito bem pegar um fio aqui e fazer uma conexão de tal forma que eu vou ligar a lâmpada. Então, se vocês prestarem atenção, agora a lâmpada ela está iluminada, certo? Então, perceba nesse momento que nós estamos diante de uma lâmpada ligada a uma bateria. Basicamente é isso. Mas eu posso muito bem fazer algo diferente aqui, né? Eu posso conectar esse fio aqui a uma segunda lâmpada aqui embaixo, certo? E depois eu posso ligar essas duas lâmpadas pelo outro fio aqui. E o que vocês vão reparar logo de imediato? A luminosidade está menor. Esse circuito ele está em série. É muito importante que vocês entendam, pessoal, que esqueçam essa história de que está em série é somente alinhado ou em paralelo é um em cima e outro embaixo, porque isso pode nos confundir. Na verdade, os circuitos elétricos eles podem ser desenhados de diversas formas, vocês vão ver isso nos exercícios também, mas é importante que vocês entendam que ele está em série porque ele persegue um circuito linear. Olha só, ele sai daqui desse primeiro ponto, ele vem até essa lâmpada. Depois dessa lâmpada, ele desce por essa segunda lâmpada daqui, vem por essa parte aqui do fio e depois retorna a outra polaridade da bateria. E por isso ele é um circuito em série, tá bom? Mas o que nós podemos fazer também é montar um circuito em paralelo. Então vamos destruir um pouco as conexões aqui.
nós podemos montar um circuito em paralelo e aí vamos começar a analisar como é que funciona isso, né? Como é que seria isso. Então, posso muito bem, pessoal, conectar um fio aqui, olha só, eu posso conectar um fio nessa mesma parte aqui e também conectar aqui nessa lâmpada, tá? E eu também vou poder fazer o seguinte, pessoal, vou poder conectar esse fio aqui nessa parte aqui, e aí eu posso muito bem conectar aqui nessa lâmpada, tá? Mas eu também posso colocar um outro fio aqui e conectar também aqui nessa lâmpada, tá? Eu vou subir aqui. E aí vocês vão perceber que as duas lâmpadas, elas foram ligadas, eu não alterei a bateria é a mesma, né? 1.5 volts. E vocês vão perceber, pessoal, que a luminosidade está como se tivesse uma lâmpada só. Isso significa que você está diante de um circuito em paralelo, você está aproveitando melhor a sua bateria, né? Então, em série, você vai perceber uma luminosidade menor, porque você vai ter uma resistência maior. Uma resistência maior indica uma corrente menor. Em paralelo, você vai ter uma resistência menor, então você vai manter a sua luminosidade, tá, pessoal? Então, dito isso, mexam com essa ferramenta, busquem algumas alternativas de circuitos elétricos, tá bom? Em seu celular, no computador mesmo. Eu acredito que seja muito importante para que vocês possam entender e assimilar o nosso conteúdo aqui, tá bom? Vamos à próxima parte da aula, então. Bom, pessoal, aqui nós temos a ficha de exercícios. Não é bem uma outra ficha, mas eu quero que vocês tenham em mente que ela se trata de um exercício de fixação, certo? É importante vocês terem paciência, porque trata-se de um conteúdo novo. Então, as dúvidas elas naturalmente vão surgir. Mas é importante vocês visualizarem aqui, olha, por exemplo, nessa primeira questão, vocês vão notar que isso aqui é um circuito em paralelo, porque existe a bifurcação. Então, vocês vão utilizar a fórmula que foi apresentada na apresentação. Esse arquivo, juntamente com a apresentação, eu vou disponibilizar para vocês na postagem que eu vou fazer na nossa plataforma, tá bom, pessoal? Fiquem tranquilos, qualquer dúvida vocês podem entrar em contato e lembrem-se, embora essa não seja uma ficha de unidade, ainda assim é importante que vocês trabalhem, que vocês a desenvolvam, né, para que vocês possam cada vez mais se capacitarem. Lembrem-se que o terceiro ano em particular é um ano decisivo, é um ano de decisão de carreira e vocês não podem relaxar, pelo contrário, né? É importante que vocês estejam à frente das pessoas que escolheram simplesmente descansar nesse momento, tá bom? Então aqui estão as questões, espero que vocês façam bom proveito delas, tá bom? Agora vamos ao encerramento da aula na próxima parte. Bom, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Sei que não é um cenário ideal, que com certeza vocês devem sentir falta da aula presencial. Eu também, principalmente, sinto muita falta, mas eu entendo que esse é o momento que nós estamos vivendo. É importante que vocês se cuidem, que não desrespeitem as determinações da OMS, que sejam muito cuidadosos com os familiares, que sejam muito cuidadosos com a saúde de vocês, que prezem sempre pela maior segurança possível, para que possamos contar essa história como uma crise superada no futuro. Eu desejo a todos um ótimo estudo, uma ótima semana e fiquem com Deus.